Voltamos com esse segundo bloco do Justiça às Claras aqui na BH News. Hoje entrevistando a advogada do Citraeng, doutora Juliana Benício. O Citraeng é o Sindicato dos Servidores Federais aqui do estado de Minas Gerais. Doutora, foi noticiado agora, na última semana, que o governo federal está com um rombo de 170 bilhões de reais nas contas públicas. Que sugestões a entidade, o sindicato, pode dar a respeito para melhorar essa situação? Como é que o sindicato tem visto isso? O que pode ser feito para ajudar a diminuir, acabar é quase impossível, pelo menos diminuir substancialmente esse déficit? Cristiano, a gente, todo brasileiro está acompanhando aí esse problema do rombo, que vem junto com vários outros problemas políticos e econômicos no país. E o que a gente percebe é que a conta dessa dívida, ela está sendo imposta a quem não gerou essa dívida, né? De um lado, os trabalhadores, corte de direito dos trabalhadores, corte de direitos trabalhistas, reforma da Previdência. E, por outro lado, dentro do judiciário, também esse corte de orçamento, ele implica necessariamente numa diminuição dos direitos dos próprios trabalhadores. Afinal de contas, a Justiça do Trabalho ela é uma justiça a serviço dessa questão de pacificação das relações trabalhistas, das relações sociais. Com relação especificamente ao déficit que você citou... Porque a gente sabe, só te interrompendo, a gente sabe que a Justiça do Trabalho, nesse aspecto, a Justiça Federal um pouco menos, mas a Justiça do Trabalho, por ser mais célere, ela arrecada muito para o governo, de uma forma geral, para o Estado brasileiro, seja na questão de INSS, seja na questão de imposto de renda, custas, entendeu? Ela é quase que um órgão arrecadador também, não só pacificador das relações de trabalho e jurisdicional, mas ela também arrecada muito. Essa é uma das grandes discrepâncias também, porque a Justiça do Trabalho ela tem um orçamento... eu não sei se o termo seria esse, mas ela tem um orçamento próprio, ela consegue gerar divisas, né? E, ao mesmo tempo, ela não consegue acessar essas divisas. Um dos grandes problemas... Excelente você colocar esse ponto. Um dos grandes problemas que a gente cita é exatamente isso. Existe esse crédito que é gerado em favor da Justiça do Trabalho, seja com o pagamento de custas, seja, por exemplo, com os pagamentos que candidatos fazem para concursos públicos, quando a Justiça abre algum concurso, seja de magistrado, seja de servidor, e depois a gente não consegue, a Justiça não consegue acessar, porque vai para o cofre da União, e aí a União é que decide quanto que libera, como é que libera, e aí esse crédito ele não é todo revertido de volta para a Justiça do Trabalho. Então, é óbvio, e é uma das lutas, inclusive, do TST, do CSJT, é conseguir acessar efetivamente esses valores. Agora, tem uma questão que é muito cara para o sindicato e que eu acho que eu não posso me furtar de tocar nesse ponto. Esse aqui é um programa que o convidado ele pode falar. Eu não posso deixar... O que pensa, até porque a população ela tem que saber a opinião. Entendo. De cada pessoa que tem vindo aqui, expressar o seu ponto de vista. Então, com essa abertura, eu aproveito o espaço para falar a questão do auxílio moradia, que é pago em favor dos juízes, não só dos juízes da Justiça do Trabalho, mas de todos os magistrados nesse país. Esse ano foi aberto, nesse contexto de crise, aí, de redução do orçamento da Justiça, de déficit no orçamento público em geral, foi aberto um crédito suplementar para o pagamento de auxílio moradia de mais de 400 milhões de reais. Então, a gente está falando, para Minas Gerais, apenas para o TRT3, foram 12 milhões de reais dispensados. Se o déficit orçamentário no TRT3 é de 19 milhões, será que a gente não podia envidar todos os esforços, inclusive com os magistrados, para a gente conseguir cobrir esses 19 milhões, abrindo mão, não sei, talvez, desses 12 milhões dispensados para o pagamento do auxílio moradia? E outra coisa que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em relação ao auxílio moradia é que ele é uma verba indenizatória. Ele não é uma verba salarial remuneratória. Ele é feito para indenizar por um valor gasto que causou um certo dano ao patrimônio do beneficiário. Sim. E aí, nessa linha, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é muito clara e específica quanto aos requisitos para o pagamento do auxílio moradia. Então, hoje... Quais seriam eles? Eu vou citar. Hoje é pago independentemente de qualquer coisa para todos os magistrados. E ainda tem uma briga dos magistrados inativos que também querem receber o auxílio moradia. Eles não recebem, mas existe toda uma luta para que eles passem a receber também. Uma luta por parte, obviamente, da magistratura. Mas os requisitos seriam
Por exemplo, não ter imóvel funcional à disposição do magistrado na cidade em que ele resida. É porque eles moram no interior, a grande maioria mora. Mas até o magistrado que mora em Belo Horizonte, que tem casa própria em Belo Horizonte, que é titular de uma vara em Belo Horizonte, ele recebe o auxílio moradia. E a lei de diretrizes orçamentárias, ela fala justamente isso, não ter imóvel funcional, ele não pode ter a lotação permanente na cidade em que ele estiver trabalhando, que ele estiver em exercício, ele não pode morar com outro magistrado ou outro agente público, por exemplo, o Ministério Público também recebe, ele não pode morar com outro agente público que também receba essa verba. Essa verba, por ser indenizatória, ela não apresenta um valor que deve ser pago, o valor cheio, que atualmente é de R$ 4.377. Na verdade, ela deveria ser para você me comprova, atendidos a todos os requisitos, você me comprova o aluguel ou a despesa de hospedagem e eu te pago um valor até R$ 4.377. Então, se seu aluguel é de R$ 1.000, você vai receber R$ 1.000. Se seu aluguel é de 4.000, você vai receber 4.000, desde que atendidos os outros requisitos que eu citei anteriormente. Entendo. E conta uma coisa para a gente finalizar esse bloco. O sindicato já tentou levar essa discussão para efeito de nível governamental? Ou essa questão ela está simplesmente aqui no debate? Ela está na ordem do dia, não só aqui em Minas Gerais, mas nos outros estados da federação também. Essa questão, ela ficou muito mais pungente, porque assim, como que você começou esse bloco? Me perguntando quais os esforços que poderiam ser feitos. Então, ela veio mais à tona exatamente nesse momento que a gente precisa procurar todos os meios para poder fazer as economias necessárias. Perfeito. De forma que a gente consiga resolver o problema. Entendo. Nós já vamos voltar no próximo bloco com o último e terceiro assunto, que seria como ver essa questão dos cortes em relação à sociedade brasileira de uma forma geral. Já voltamos.